Mais um programa Fale Mais Sobre Isso, um programa totalmente voltado ao universo da saúde e da saúde mental, numa concepção bem ampla, né? Transversal, inclusive, do que é saúde. E nós estamos ainda em maio, e sabemos que maio é o mês das mães, dia 11 de maio, foi comemorado aí, né, o Dia das Mães, e o Fale Mais Sobre Isso, em parceria com o projeto Amor de Mãe Muda o Mundo, está trazendo pessoas para discutir tudo que tem a ver com maternidade. E estamos aqui agora com a Raquel Loureiro, que é doula, é também enfermeira e consultora em amamentação. E junto com ela, a Ana Paula Kondorfer, que é bióloga e doula. E elas vão falar conosco sobre o pós-parto, né? Esse momento tão especial, porque uma coisa é a idealização da gestação, outra coisa é a gestação e outra coisa são os primeiros momentos, né? Aí após o parto. Então vamos falar sobre pós-parto com a ajuda dessas companheiras de trabalho na cidade de Uberlândia que estão assessorando muitas mulheres, muitas mães. Meninas, obrigado por terem vindo, obrigado Ana por estar aqui conosco, né, discutindo, também obrigado Raquel por voltar ao programa, né? Como que é essa coisa do pós-parto? Quais são as grandes dificuldades e como consultora em amamentação, quais são as grandes orientações às mães? Como doula, né, Ana, que você é, como é que após o acompanhamento da gestação e do parto, a doula também está presente na vida da mãe ou não? Como é que é isso? Bem, depois do bebê ter nascido, a doula sim faz uma consulta no pós-parto e essa consulta é de extrema importância. Primeiro porque a mulher ela precisa digerir. Na hora do parto acontecem muitas coisas, né? É uma transformação muito grande, ela se transforma em mãe de um momento para outro. Então, ela precisa digerir não só o que aconteceu durante o parto, aquilo que ela idealizou. Aconteceu realmente? Não aconteceu? O que aconteceu de diferente? Como é que é essa digestão para ela do que foi idealizado, do que realmente aconteceu? Um choque de realidade acontece ali quando o neném vem para dentro de casa. Isso mesmo. E a mulher, ela precisa de uma ajuda, precisa de alguém para conversar, né? Precisa alguém para trocar o que está acontecendo com ela naquele momento. E às vezes acontece algumas coisas com as mulheres no pós-parto que a gente às vezes tem vergonha de assumir isso para outras pessoas. Tem vergonha, inclusive, de assumir para a gente mesmo. Então, ter alguém que a gente confia, que esteve com a gente no momento do parto, que a gente possa compartilhar esses sentimentos que não, às vezes são que a gente não consegue confidencializar para qualquer pessoa, também é muito importante. Então, ajuda, é um suporte, né? Um acompanhamento, né? Agora, Raquel, no caso, por exemplo, da amamentação, existem técnicas de amamentação, existem realmente orientações quase que profissionais para essa relação tão natural, quase que inata, entre a mamãe e o nenê? Existe, Leonardo. Assim, a amamentação, ela é um momento muito especial, mas ela é um momento de mistas emoções. Então, ela é muito emocional e física. Então, algumas mulheres conseguem amamentar tranquilamente, sem nenhum auxílio. Elas vão pegar o bebê instintivamente, colocar no peito, e esse bebê vai conseguir mamar bem. Mas muitas mulheres precisam de apoio e auxílio. E são coisas simples que não são cuidadas, nem orientadas, que vão mudando no decorrer do tempo e aumentando as dificuldades, e essa mulher acha que ela não consegue amamentar, que o bebê não pega o seio, o bebê não quer, ela acha que ela tem pouco leite, que o leite não sustenta, porque o bebê continua chorando o tempo todo, procurando, e aí tem muitas coisas misturadas, como a Ana bem disse, desse pós-parto, dessas emoções que além do estado do parto, e de um choque às vezes de realidade, né? O que esperar desse bebê? Quem é esse bebê que chegou aqui nessa casa agora? Então isso também vai chegar na amamentação. Eles precisam se conhecer, né? Embora a mãe tenha carregado aquela criança durante 9 meses, eles estão se conhecendo naquele momento, né? Uhum. E precisam de um tempo, precisam de acolhimento, né? Tanto de dos profissionais, como da família também. A família é muito importante nessa hora. Só para a gente pontuar a nossa conversa, eu quero falar mais sobre a amamentação, mas podemos falar daqui um pouquinho, mas só para principalmente os pais, os maridos, os companheiros, né, os homens, entenderem. Vamos elencar algumas das grandes problemáticas ou dos grandes dilemas que a mulher vive imediatamente após o parto. Por exemplo, estranhamento do corpo,
é uma Sim. possibilidade. É uma. O que Ele mais? está transformado, né? Ele está agora num... a mulher, quando ela está gestando, ela é vista como né, uma mulher muito bonita, uma mulher muito radiante. Tanto é que quando a gente vê uma mulher grávida, a pele fica mais bonita, né? Todo mundo elogia. E aí, de um momento para outro, essa mulher tá com o peito cheio de leite, aí pode vazar, e aí tem um negócio sutiã, a barriga demora para voltar para o normal. Essa mulher gerou uma criança durante 9 meses. Não se deve esperar dessa mulher que ela volte ao seu corpo normal. Na verdade, eu acho que nunca vai ser normal, que ela teve um filho, né? Mas que volte àquilo que ela deseja em tão pouco tempo. Ela precisa de uma recuperação, né? Outra coisa que eu acho muito interessante durante o pós-parto é que a mãe precisa estar o tempo inteiro com aquele filho, com aquela criança, com aquele bebê. E o que acontece normalmente nas casas hoje? As avós, as pessoas vão para a casa daquela gestante para ajudá-la, e a forma daquelas pessoas ajudar aquela mulher que acabou de se tornar mãe é tirando o bebê dela. Não, pode me dar o bebê, eu cuido dele, você vai fazer o que você precisa fazer, vai descansar, vai dormir, vai tomar seu banho, mas naquele momento o que aquela mulher está precisando é ficar com aquele bebê no colo. Ficar em contato muito íntimo com aquele bebê. E o que acontece? Durante o pós-parto, para se ajudar, se separam essas duas pessoas, né? Então é importante achar, por exemplo, um ponto de equilíbrio, porque sim, a mãe, que é a avó, né, que chega em casa, às vezes uma tia, ou às vezes até uma profissional contratada, pode ajudar, mas não pode provocar essa ruptura, porque é preciso... Existem várias formas de ajudar. Existe ajudar a fazer um lanche para essa mulher, lembrar ela de beber água, muita água, né? Quem sabe ajudar alguma coisa na casa, trazer uma comida para ela não precisar fazer alguma coisa, não ter essa preocupação, né? Eu acho que existem outras formas de ajudar que não seja, né, separando essa mãe e bebê. Legal, é uma boa dica, né? Porque às vezes as pessoas bem intencionadas, né? Às vezes até por excesso de boa intenção, pode desequilibrar uma relação que está nascendo, não é, Raquel? Sim, com certeza. E o que mais que, por exemplo, na sua experiência, você enxerga como... A gente falou do estranhamento do corpo, esse desespero em voltar a uma configuração anterior à gravidez. O que mais que a gente pode indicar? Em relação à amamentação, quando esse bebê começa a mamar, ele precisa fazer um vínculo com a mãe. Então ele precisa, como a Ana disse, do colo, do peito, ele precisa aprender isso. E quando ele vai aprender isso, que ele fica estimulando, que ele fica procurando, tendo esses reflexos, às vezes a mãe pensa, meu leite não sustenta. Porque ele mama um pouquinho, daqui um pouquinho ele quer de novo. Mas na realidade ele quer colo, ele quer aconchego, ele quer vínculo e junto com isso ele mama. Então esse bebê fica muito no colo. É um estranhamento também o sono, porque ele não está dormindo, ele passa a noite acordado, porque ele dorme, acorda, dorme, acorda. Então os bebês no início eles choram muito, eles às vezes passam um tempo dormindo e um tempo grande acordado, mesmo que o bebê durma muito, porque você espera assim, mama e dorme, intervalão, e às vezes não acontece. Você põe no berço, já acorda. 2 segundos você fala, meu Deus, o que é isso? Já tá manhoso? Tirei do colo, o bebê já ficou manhoso. Não, né? O bebê não nasce com manha, né? Mas o bebê fica 9 meses dentro de um super colo apertado, né? Gostosinho, que é o útero. Então, quando a gente tira ele desse colo, ele vai pedir. Porque esse colo está relacionado com o pós-parto, com o emocional, com a amamentação, com os cuidados, né? Então, deixar que o pai e a mãe cuide, mantenha esse vínculo, né? Então, quando vai ajudar, como a Ana disse, então, assim, não ajudar fazendo os cuidados. Eu não sei em algum momento, nossa, estou muito cansada agora, faça um pouquinho, aí vai ajudar, é importante. Mas assim, quanto mais o casal vai trabalhando com esse bebê, vai cuidando, eles vão desenvolvendo habilidade. E vão desenvolvendo um vínculo com esse bebê. E vão se sentindo seguros. E a relação vai se estabilizando. E é um processo, né? É um processo. Mas eu quero falar mais sobre a questão do sono. Mas no próximo bloco a gente explora essa temática. Voltamos já e vamos falar sobre o sono. Essa hora que a mãe quer dormir, o pai quer dormir e o neném tem um ritmo diferente. Nos aguardem. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N Ideias, pensando com você.
O canal da gente está de cara nova. Afinal, o que a gente quer é ficar cada dia mais parecido com você. Por isso, nossa programação está toda nova, mais interessante, com novos programas, entrevistas, muitos filmes e, é claro, muito mais pessoas assistindo. A gente passa aqui o que se passa aí com você, porque queremos sua audiência por gostar do que vê aqui. E nossa nova marca é uma forma de dizer seja bem-vindo. Canal da gente, um amor de canal. De volta ao segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana ainda de maio. E maio é o mês das mães, dia 11 de maio, né? Dia das Mães, e nós estamos, o Fale Mais Sobre Isso, em parceria com Amor de Mãe Muda o Mundo, discutindo esses assuntos relacionados ao universo maternal, maternagem, maternidade. E hoje estamos aqui com a Ana Paula e a Raquel. Ambas são doulas, né? E a Raquel é consultora em amamentação e estão nos ajudando a pensar o pós-parto. No programa passado, nós falamos sobre a exposição. Ainda está acontecendo a exposição de fotos lá no Boulevard Fundinho. Vai lá assistir, vai lá ver as fotos. São fotos belíssimas sobre gestação, sobre parto, fotos do pós-parto, né? Fotos do fotógrafo José Neto, que acompanha as mães de Uberlândia junto com o Grupo Bom Parto, lá no Boulevard Fundinho. Raquel, no bloco passado a gente estava falando sobre o sono. Como que é essa coisa do sono? E da amamentação durante o sono? O neném precisa amamentar mesmo de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 ao longo da madrugada? Não, ao longo da madrugada não é necessário que o bebê amamente de 3 em 3 horas, de 2 em 2, não. Ao longo da madrugada é necessário que ele amamente uma vez durante a noite. Então, ao longo do dia, a gente pede que não passe de 3 horas, mas a gente respeita o ritmo do bebê. Se esse bebê já acorda de 2 em 2 horas, de 3 horas e 10, a gente vai deixar o ritmo dele. Mas se deu 3 horas, dá uma olhadinha e nada, tá bem dormindo, aí você começa a despertá-lo para mamar. Durante a noite é necessário fazer uma mamada, isso no primeiro mês, um bebê com 1 mês de vida. Tô com um dia, uma semana, 15 dias. 1 mês de vida, bebê ganhou peso, desenvolveu bem, ok, ele já dorme a noite toda, eu não preciso acordá-lo. Só que tem alguns bebês que vão acordar durante a noite 2 vezes, alguns 1 vez, isso vai variar. Tem bebê que inclusive acorda mais. E o único alimento, o leite materno, até 6 meses. Leite materno em livre demanda até os 6 meses de idade. Isso é recomendado pela Academia Americana de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, Organização Mundial de Saúde, todos os órgãos aí mais oficiais que regulamentam isso. E é legal, Leonardo, porque eu já presenciei várias mães no pós-parto fazerem anotações, né, do horário que o bebê acordou, que horas que ele mamou. E, assim, por exemplo, se a criança mamou, aí passou 2 horas e 40 minutos ele acordou. Não, ele não pode 2 horas e 40, é 3 horas. Então, fica respeitando isso de uma forma muito robótica, né? E é legal ver a peculiaridade daquela criança, né? Como é que é a rotina daquela casa, como é que aquela... Nós não somos iguais em absolutamente nada, né? Somos todos diferentes. Não vamos esperar que todos os bebês se comportem como um livro, né? 3 horas exatamente, ou de 2 em 2, né? Por isso que é legal esse negócio que a Raquel falou, sobre a livre demanda. Se ele tem necessidade, eu fico imaginando nós adultos, vamos se colocar no lugar daquela criança, daquele bebê. A gente tem dia que a gente tem fome 10 horas da manhã, tem dia que é 2 horas da tarde, a gente nem lembrou que tinha que ter almoçado. Assim como água, porque o leite materno, ele não é só comida, não é só alimento, ele é água também. Então, a criança, vamos respeitar que ela também tem essa necessidade de águas em diferentes momentos do dia, inclusive o clima, né? A gente tem um clima aqui muito seco, vamos esperar que aquela criança tenha sede e fome de 3 em 3 horas, né? Vamos analisar isso aí também, levar em consideração que aquela criança é uma, que aquela família é uma, que aquela casa é uma. Entendo, Olhar é bem pertinente isso, né? E considerar. Isso é a livre demanda. Bebê que é amamentado todas as vezes que ele tem vontade. Só que tem mães que pensam assim, Raquel, então eu vou dar toda hora que ele quiser? Toda hora que ele quiser. Então se ele quiser de 15 em 15 minutos, eu vou virar uma escrava, ficar aqui só amamentando o tempo todo. Não, o bebê não mama de 15 em 15 minutos. Um bebê que está mamando o tempo todo, talvez eles não estejam mamando de maneira adequada. Então o meu leite não sustenta. Não existe leite que não sustenta. Talvez ele não mamou a quantidade adequada. Até porque eu não tenho leite. Não. Você tem, mas a sucção, a pega talvez não ficou legal e levou esse bebê a mamar menos.
Então nós vamos ter que acompanhar esse bebê e verificar por que ele está mamando menos. Tem que corrigir às vezes a pega, a posição, o jeito que ele está mamando não está confortável. Talvez a ansiedade em amamentar, coloca aquele mamão, já parou, não quer mais, está empurrando o peito. Aí com jeitinho, a gente espera o tempo dele, coloca de novo, insiste, ele mama mais 10 minutos. Insiste mais um pouquinho, quando você vê esse bebê mamou meia hora. Nossa, Raquel, antes ele só mamava 5 minutos. Então a gente tem que perceber o ritmo desse bebê, insistir, mas insistir também sem ser rígido com ele, respeitar o ritmo dele. E esse bebê não vai amamentar de 15 em 15 minutos, ele vai dar um intervalo maior quanto o intervalo dele. 2 horas, 3 horas, 2h30, talvez 1h30, alguns bebês vão ter necessidade menor. Às vezes, num período do dia, de manhã, uma mais à tarde, dou intervalos maiores, durmo mais à tarde. Às vezes é horário do soninho melhor. Então, isso vai variar também. E existe também a possibilidade, às vezes até uma necessidade, da mãe ter que se preparar e planejar a amamentação ao longo do dia. Por exemplo, talvez tirar o leite e colocar numa mamadeira. Existem esses processos? A mãe deve tirar o leite para dar para o bebê se ela não estiver em casa, se ela precisar sair, deixar o bebê, se ela precisar fazer uma consulta médica, alguma coisa. Existem outros utensílios melhores que a mamadeira para dar o leite, que seria o copinho ou a mamadeira colher ou a colherzinha. Porque na mamadeira é um bico, e aí ele vai fazer uma confusão de bico. O bico da mamadeira é diferente do bico do peito. E na mamadeira é muito fácil, não tem esforço. Então ele suga 1, 2 vezes e vem por pressão negativa, não precisa sugar mais. O peito ele tem que toda vez sugar e é um esforço grande, por isso que vai trabalhar a musculatura da boca, respiração, né? Então é importante a gente tentar desvincular a mamadeira. O bebê que mama na mamadeira 1, 2 vezes vai deixar o peito? Não, mas o bebê que começar a mamar sempre na mamadeira, ele vai tendo dificuldade para pegar o peito. E porque também tem a questão, né, não vai dar tempo da gente falar nesse bloco, mas no próximo bloco a gente explora, porque a amamentação não é só amamentação. Não estou falando no sentido de nutrição e nem de hidratação, mas emocional. É vinculação, né? Uma mamadeira introduzida no meio dessa relação artificializa ou dificulta a relação do neném com a mãe e a formação de vínculos, né? Mas vamos explorar isso mais no segundo bloco, certo? Okay. E aí lá eu falo a amamentação com mais facilidade, tá certo? No terceiro bloco. Voltamos já falando sobre a importância da amamentação como processo de vinculação emocional afetivo entre o neném e a mãe. E mais, essa criança aprendendo a lidar com ansiedade, com satisfação, com saciação. São muitas as coisas por trás da amamentação. Canal de Notícias, fatos, dia a dia, acontecimentos, informação. O canal que faltava entre você e a notícia de Uberlândia e região. Você confere aqui, durante a programação do Canal da Gente. No Pão de Batata é assim, faz bem para todo mundo. Gostoso, saudável e sempre fica com gostinho de quero mais. São várias opções saborosas de batatas assadas recheadas, deliciosos sanduíches, pratos executivos feitos na medida e ótimos tiragostos. Servimos todos os dias até às 15 horas o melhor self-service da região, além de várias opções de sucos e aquele chopp super gelado que não pode ficar de fora. Pão de Batata, Center Shopping. Concluindo, fale mais sobre isso dessa semana, discutindo maternidade, pós-parto, amamentação, com a Raquel e a Ana Paula. Ambas são doulas e estão aqui nos ajudando a entender esse universo. E você, pai, assista junto com a mãe, porque realmente os homens podem contribuir muito, né? Nesse momento do pós-parto, né? Espera-se que o pai seja um verdadeiro companheiro e entender que a mulher é uma outra mulher, né? Quando, uma quando ele namorava, outra durante o casamento, outra durante a gravidez e outra depois que deu à luz. O homem tem que entender. Precisa entender que aquela mulher agora, ela tem uma criança no colo e uma prioridade muito grande na vida dela, né? Então... E é muito interessante porque muitas mulheres relatam no pós-parto que às vezes elas adoravam alguma coisa, seja uma atividade, seja uma comida, seja uma bebida. A maternidade ela transforma de tal maneira que às vezes aquela mulher, até o conflito que ela está tendo no pós-parto é como é que eu gostava daquilo e agora eu não gosto mais, né? Lidar com eu não me conheço mais, como é que eu era uma pessoa agora, depois que eu sou mãe... Essa é a ideia, Ana, inclusive, da campanha do projeto Amor de Mãe Muda o Mundo, porque a maternidade modifica a mulher, modifica a relação conjugal
E a partir da maternidade e da maternagem, nós estamos colocando um novo ser, né, na face da Terra. Então, por meio do amor materno, nós podemos realmente interferir nos rumos da humanidade. É essa reflexão que o Amor de Mãe Muda o Mundo está chamando as mulheres e mães a fazerem. A maternidade pode modificar o mundo. Imagina se em tudo que os homens fizessem, nas suas relações pessoais, profissionais, nas suas relações políticas, econômicas e sociais, fosse colocado esse amor materno. O mundo seria outro. Essa é a ideia. Mas vamos voltar a falar da questão da mamadeira. A gente estava falando no bloco anterior. A amamentação não é só amamentação, é aprendizagem de vínculo, né? Porque o bebê está ali recebendo os primeiros contatos com a mãe por meio do seio, está saciando a fome, então ele vai crescer de acordo com o que ele aprende ali na amamentação, a lidar com a comida, a lidar com a saciação. Ao longo da vida ele vai ter reflexos disso, né? É muito mais do que isso. Sim. A questão da mamadeira, ela está tão envolvida com o emocional dessa família, Leonardo, porque às vezes o pai ou algum ente querido da família até pressiona para dar, vamos dar um pouquinho de mamadeira, você descansa um pouquinho durante a noite e a gente dá um leite artificial, porque quando a gente introduz a mamadeira, eu não preciso mais da mãe. Quando é a mãe que amamenta, o peito dela ninguém mais pode dar, então sou eu e esse bebê, é a minha relação. Quando introduz a mamadeira, qualquer pessoa pode dar mamadeira. Então, o pai pode dar, a avó pode dar, e aí eu distancio essa mãe desse bebê. Isso pode ser feito consciente ou inconsciente. Às vezes a pessoa não tem intenção de afastar isso, mas nessa intenção de cuidado vai se afastando esse momento. E outra coisa que acontece com não a mamadeira também, mas do leite, o leite em pó, o leite artificial, o que acontece? Quando a mãe dá uma mamadeira que seja, o leite artificial, ele é leite de vaca, né? A base dele. Exatamente. E aí o que acontece? É a mesma coisa quando a gente vai numa churrascaria. Então a gente come na hora do almoço, aí vai na churrascaria, que ela pesa, né? A gente tem uma dificuldade, o bebê tem uma dificuldade maior de digerir aquele leite. Então acaba dormindo um pouco mais. Aí o que acontece? Ah, tá vendo? Ele estava com fome. Olha como ele dorme bem. Então acaba tendo essas mensagens, né, as escondidas, que transmitem uma ideia para a mãe de que meu leite não está dando conta, ele realmente dorme mais, ele estava com sede, estava com fome. Acaba passando um monte dessas ideias, muitas dessas ideias que são, na verdade, errôneas, né? Sim. E essa questão que a Ana estava falando, né? Que agora ele se satisfaz e antes ele estava com fome. Mas por que ele estava com fome? Ele parou de mamar. Então, se ele está com fome, vamos voltar ele para o peito. Mas o peito não tem mais leite? Então, vou falar um pouquinho da produção do leite, né? Então, o leite, ele é produzido à medida que o bebê suga. 80% do leite é produzido durante a mamada. Então, quando o peito está cheio e ele vai mamar, aquilo ali representa em torno de 20, 30%. Então, se o bebê ficar ali mamando 10 minutos, vai produzir. Se ele mamar meia hora, vai produzir. Se ele mamar 1 hora. Então, um bebê que tem uma necessidade maior. Imagina um bebê que nasceu de 2 quilos, ele tem uma necessidade. Um bebê que nasceu de 4,5 kg, ele tem outra necessidade. O corpo da mulher dá conta disso. Apenas em situações especiais, redução de mama, algum tipo de cirurgia maior, que geralmente pode ter interferência. Mas na maioria das vezes o corpo da mulher está preparado para isso. E quanto mais esse bebê suga, mais mama, mais produz. E é uma coisa, eu acho muito interessante também, na hora da amamentação, é uma hora muito especial entre mãe e filho. Então, é realmente de se ir para um lugar mais quieto, onde a mãe possa se dedicar àquele momento ao filho, que é o momento dos dois, e não, aquilo não é um show, né? Então não é uma coisa de ficar lá olhando, todas as visitas em cima. Vamos ver ele amar. Não, aquele é um momento de mãe e filho, né? E deve ser respeitado, porque durante esse momento existem hormônios que fazem a amamentação funcionar. E esse hormônio a gente chama que é um hormônio chamado ocitocina, né? E é um hormônio muito tímido. Então, se tiver muita gente, muita plateia, muita coisa acontecendo, isso não vai fluir de maneira natural. Olha que coisa belíssima, né? A gente pode enxergar que quando o neném está mamando e a mamãe está ali fornecendo, né, o leite, na verdade se formou uma unidade, né? Uma simbiose, que você não sabe onde começa a boca do neném, onde está a ponta do seio, que é o término do seio, que é o início da língua e a boca do neném. É um todo.
E isso é muito interessante porque, se nós pensarmos nas últimas décadas, o avanço da sociedade capitalista, da mercantilização das relações e da industrialização de todos os processos, aí é a chupeta, aí é a mamadeira, aí é tipos artificiais de bicos, aí é tipos artificiais de plásticos. Vai petrificando toda essa relação, muito provavelmente, aí eu deixo só essa reflexão, muito provavelmente o crescimento dos transtornos de ansiedade na humanidade, o crescimento de todos os tipos de transtorno, né, o crescimento aí das mais variadas formas de carência, talvez tenha relação com o fato de nós termos empobrecido ou talvez quase anulado esse vínculo natural, bonito da mamãe e do nenê. Sim. Tem estudos, Leonardo, que demonstram isso, que quanto mais utensílios a mãe utiliza, mais risco dela não amamentar, mais risco de desmamar mais cedo e desenvolver algum tipo de transtorno, de ansiedade. Porque quando ele vem para o peito, ele satisfaz a necessidade de sucção, necessidade de nutrição, necessidade de saciedade, emocional, vínculo, aconchego, que quando ele pega uma chupeta ele não tem. Entre outros artifícios que vão separando, né? Quando eu coloco um bico protetor no seio, tá entre eu e o bebê. Então já não é mais o mesmo estímulo. E aí a gente tem muitos produtos que prejudicam, mas que tem um slogan, que tem uma campanha que te auxilia, né? Entendo. Agora, infelizmente o nosso programa terminou e esse assunto é maravilhoso. Sintam-se convidadas a voltar, né, aqui para falar mais, mesmo que seja lá em outubro, né? No mês das crianças, vamos falar ainda mais sobre isso. Onde que as pessoas encontram vocês imediatamente? Dá o Facebook para a gente encerrar o programa, por favor. Grupo Bom Parto está no Facebook, Grupo Bom Parto e Mulheres e Gestantes. Também temos o grupo de pós-parto, que é Grupo Bom Parto Pós-Parto. Na Oficina Cultural a gente se reúne na primeira e terceira quinta-feira do mês, às 19 horas. São encontros gratuitos. Legal, está todo mundo convidado. Comunidade, inclusive os maridos, né? Inclusive os maridos. Avós, tias. Legal. Agradeço, Ana. Agradeço, Raquel. Sim. É muito legal deixar o Facebook, porque as mães precisam de uma rede de relacionamento para poderem estar discutindo, né, todas essas questões. O meu programa está à disposição de vocês. Obrigada. Muito obrigado. Agradeço também a sua audiência e vamos falar muito sobre isso. Porque amor de mãe, sim, pode ser um modelo e um referencial para uma humanidade mais materna, mais amorosa e mais acolhedora. Um grande abraço e até o próximo programa.